No vídeo de hoje, nós vamos abordar um pouco mais sobre o sistema capitalista. A partir do desenvolvimento, a partir das primeiras relações de troca e posteriormente de venda, né, do que eles produziam ou do excedente, né, do que produziam, vai se delinear as primeiras, ou vai se delinear as bases do sistema capitalista, que significa a posse dos meios de produção. Se a gente quiser, né, ou para definirmos em poucas palavras, em palavras precisas, né, o modo de produção capitalista, nós podemos dizer que o sistema capitalista, ele baseia-se na propriedade privada, né, no direito dos indivíduos sobre uma propriedade, né, e essa propriedade privada, ela é sustentada, ela é ancorada a partir da exploração. E agora, não mais escravista, mas agora a partir do salário, a partir do pagamento de salário, né? E aqui nós já entramos no modo de produção capitalista para nós entendermos que apesar desse modo de organização social, ele consistir em pagamento de salário aos trabalhadores, nós vamos perceber que vai haver também desigualdade social e vai haver também pobreza. E no meu ponto de vista, é o sistema de organização social que mais é desigual. Porque nós temos uma classe, né, trabalhadora, chamada de proletário, que trabalha, que produz, eles produzem, né? E nós temos um pequeno grupo, né, que são os capitalistas, que não trabalham, né, mas adquirem o excedente dessa produção através do que nós chamamos de mais-valia. Ou seja, é um sistema de organização social que é injusto, porque os trabalhadores não recebem o equivalente ao que produzem. Ora, nós, trabalhadores, proletários, nós produzimos a riqueza do país, da sociedade, do mundo. Mas nós não usufruímos dessa riqueza que nós produzimos, né? E o pior de tudo é que nós nem temos consciência, na maioria das vezes, né? A grande parte do proletário, ou a grande parte da população, não sei se eu poderia dizer assim, que afirmar sobre o outro, né? Que não tem essa compreensão, essa consciência, né? Que nós poderíamos dizer consciência de classe. Ou seja, a compreensão de que somos nós a força motriz, ou somos nós a peça fundamental, a peça principal do sistema capitalista, né? Então, a partir desse entendimento, nós vamos perceber que há uma dissimulação do sistema capitalista em que, por conta de pagar um salário aos seus trabalhadores, dar a ideia de que ele é um sistema mais justo. Ora, por que mais justo? Porque as pessoas, na compreensão, né, dos capitalistas, elas estão recebendo um salário, elas estão recebendo pelo que produzem. Isso é uma grande ilusão. Nós não recebemos o equivalente ao que nós produzimos, né? E algo para ficar bem notável para vocês é nós percebermos os grandes, eu estou falando dos grandes capitalistas e os seus subordinados, e os seus trabalhadores. Analisem a vida deles, analisem, e nós vamos perceber a diferença, né, entre os grandes capitalistas e os seus subordinados, entre a vida que eles levam. Observem a vida dos grandes industriais, dos grandes capitalistas e a vida e a realidade dos seus trabalhadores, né? Das pessoas que estão subordinadas a ele, em outras palavras, dos seus empregados. Observem os espaços, né, que essa elite capitalista acessa, que a gente poderia dizer, essa elite burguesa acessa, os espaços que frequentam, né, e os acessos que essa classe proletária. Inclusive, é uma questão bastante intrigante no sistema capitalista, é que o próprio sistema, ele explora os trabalhadores, né, e culpa os trabalhadores e culpa os proletários pela sua própria condição. Quer dizer, é uma forma dos capitalistas, dos grandes industriais, da burguesia se abster dessa responsabilidade. Ela sabe, ela compreende a lógica do sistema capitalista, ela sabe que a força, que a riqueza que possui
está pautada ou ancorada na exploração da força de trabalho do proletariado. Mas ela joga a responsabilidade, ela atribui a responsabilidade para essa classe. Então, nós podemos perceber, através de uma palavra que nós ouvimos bastante, que é meritocracia, essa classe burguesa, ela tenta inculcar, ela tenta incutir na mente dos cidadãos comuns, dos trabalhadores, do proletariado, que a situação ou a realidade socioeconômica a que estão submetidos é culpa dos próprios trabalhadores, dos próprios indivíduos. É uma forma de se abster, é uma forma de se isentar da responsabilidade, porque ela sabe que a condição de baixa renda, a condição de pobreza e de miséria a que muitos sujeitos estão submetidos se dá basicamente por conta da exploração da sua força de trabalho. E isso é maquiado, e isso é colocado de uma forma que a sociedade, que a população não perceba. E aqui eu já faço um convite para nós começarmos a fazer uma leitura crítica de mundo, né? Nós precisamos estar atentos e não romantizarmos as desigualdades e não naturalizarmos a realidade de pobreza, de miséria, em que boa parte da população vive, né? Nós não podemos romantizar o capitalismo. O capitalismo, ele é cruel, porque ele é pautado na exploração da força de trabalho de uma grande maioria que produz a riqueza, mas que essa mesma maioria não usufrui da riqueza que produz. Essa riqueza que esse proletário, né, que esse proletariado produz, está concentrada nas mãos de um pequeno grupo, que nós chamamos de burguesia ou capitalistas. Enfim, então nós precisamos estar atentos e fazer uma leitura crítica da realidade. E algo que eu gostaria de chamar a atenção: fazer crítica ao sistema capitalista não necessariamente me torna um comunista ou um socialista, né? Eu acredito que é possível, e aqui eu já deixo a minha opinião, né? Eu acredito que é possível nós rompermos com essa lógica de organização social pautada na exploração da força de trabalho, a que chamamos de capitalismo. É possível. Só que isso não vai acontecer da noite para o dia. Nós não vamos dormir hoje enquanto uma sociedade ou como uma sociedade capitalista e acordarmos amanhã numa bela sociedade linda, maravilhosa, sem desigualdades sociais. A realidade que nós chegamos hoje no Brasil e no mundo ocidental especialmente se deu através de muita luta. Muitas pessoas frequentemente costumam fazer críticas ao comunismo, ao socialismo, né? Fazendo referência aos governos totalitários que muitos países, né, que tentaram implantar o socialismo tiveram, né? E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. E no sistema capitalista, e no mundo capitalista, não tivemos opressões? E no mundo capitalista não tivemos desigualdade, miséria, não tivemos ditaduras, não tivemos o cerceamento das liberdades, né? Da liberdade de expressão. Enfim, então a gente precisa pensar, né? Não é por conta de uma realidade ou de uma situação que nós vamos descredenciar toda a proposta de um sistema, que é o socialismo ou o comunismo, tá? Existiram na história, né, contradições, sim, assim como existem contradições no sistema capitalista. Ele nada tem de perfeito, né? Então, as pessoas podem dizer assim: mas no sistema capitalista nós temos a possibilidade de ascensão social, nós temos liberdade, nós temos democracia, olha o movimento negro, olha o movimento LGBT, olha o movimento feminista, tudo isso só foi possível no mundo capitalista, né, que permite a democracia. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Na minha compreensão, isso não está no pacote do capitalismo, né? No meu entendimento, o capitalismo ele apenas faz concessões a reivindicações sociais, especialmente com o objetivo de não perder o controle e a hegemonia enquanto sistema socioeconômico que domina o mundo. Então, não é porque o sistema capitalista traz em seu
interior traz consigo a democracia, a liberdade e a possibilidade de ascensão social. Não é por conta disso. No meu ponto de vista, isso se dá, ou o desenvolvimento ou o melhoramento de vários grupos, né, de várias realidades sociais, se dá especialmente pelas concessões feitas, né, no sistema capitalista como forma, inclusive, de mascarar todas as desigualdades sociais, né? Eu não posso dizer para vocês que o patriarcado ou que a relação de dominação de um grupo sobre o outro se deu apenas no capitalismo. Como eu disse para vocês, desde muito antes havia exploração, havia o patriarcado. Só que o capitalismo vai se utilizar, né, desses modelos ou dessa realidade para poder oprimir ainda mais, para poder explorar ainda mais esses sujeitos, esses indivíduos que historicamente foram subalternizados, explorados, excluídos e marginalizados, né? Tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é a dificuldade que nós temos de fazer crítica a esse sistema, né? E eu compreendo que é muito difícil mesmo, porque nós já nascemos dentro dessa caixa, nós já nascemos dentro desse modelo capitalista e meio que a gente não consegue vislumbrar outras possibilidades, né? Outras formas de organização social. Há alguns séculos nós estamos vivenciando esse sistema capitalista e ele tem se apresentado muito forte ao ponto de não ceder, de não perder o seu controle, a sua hegemonia, né, no mundo. Mas eu preciso também dizer para vocês que a crítica ela é a chave para o desenvolvimento da sociedade. Nós não podemos achar que tudo está lindo, tudo está belo, tudo está perfeito e naturalizar opressão, e naturalizar pobreza, e naturalizar exclusão, e naturalizar miséria. A gente precisa, mesmo que você concorde com o capitalismo, o socialismo, o comunismo, não me interessa, né? Mas nós precisamos fazer críticas aos modelos sociopolíticos instituídos. Então nós precisamos, porque não existe nenhum modelo socioeconômico pronto, né? Como eu disse, nós não vamos dormir hoje capitalistas, acordar amanhã, seja socialistas ou comunistas, e numa sociedade tudo perfeita. Até porque o socialismo ele foi implantado através de força, através de projeto, né? Mas que no decorrer, no percurso, eles acabaram tomando outros rumos, né? De maneira a cercear as liberdades, de maneira autoritária, enfim. Mas isso não quer dizer, por conta dessas experiências, que o socialismo ele não é possível, que o comunismo ele não é possível. É possível sim, no meu ponto de vista. Mas a questão é que o mundo ele é dominado pelo capital. E essas pessoas que têm a posse do capital, que detêm essa propriedade privada através da exploração de outros grupos, não estão dispostos a negociar, não estão dispostos a perder o seu domínio, o seu controle. No sistema capitalista, no meu ponto de vista, nada é de graça. Muitas das benesses, muitas de práticas solidárias são feitas a partir de um próprio entendimento ou de uma compreensão de retorno. Uma forma de se colocar no mercado, uma forma de direto ou indiretamente, está promovendo a sua empresa, a sua instituição, ou enfim, a sua própria pessoa. Não estou querendo dizer com isso que não existam pessoas solidárias no sistema capitalista. Existem sim, mas no mundo capitalista, né, toda forma ou todas as práticas visam lucro, visam benefício, né? Então a gente precisa ficar atento a essas questões. E para finalizar o vídeo, eu trago como perspectiva, né, de melhoramento das desigualdades ou diminuição da pobreza, da miséria, da exclusão, da opressão, a maior intervenção do Estado sobre a economia, né? Sobre essa forma de organização social, né? O Estado não pode se abster, até porque nós precisamos compreender o Estado como instituição que deve realizar ou que deve promover a justiça,
a igualdade social, né? E não fortalecer a opressão, a exploração e estar alinhado aos interesses de um grupo dominante, de uma elite, como historicamente nós percebemos que acontece. Então, no meu ponto de vista, para nós melhorarmos, né, enquanto sociedade, para nós progredirmos, desenvolvermos, enquanto sociedade, né, nós precisamos de um maior controle do Estado, né? Que o Estado definitivamente ele governe para todos, porque no meu ponto de vista não há um governo para todos, não há igualdade. No papel há igualdade, na nossa Constituição está lá prescrita que todos são iguais perante a lei, mas no meu ponto de vista não somos todos iguais perante a lei, né? Negros e brancos não são iguais perante a lei, homens e mulheres não são iguais perante a lei, héteros e não héteros não são iguais perante a lei. Então essas coisas a gente precisa levar em consideração. Muito embora está no papel que todos são iguais perante a lei, né? Se todos são iguais perante a lei, nós já precisamos fazer o seguinte questionamento. Se todos são iguais perante a lei, por que todos não têm as mesmas oportunidades? Nós precisamos pensar nisso, né? Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que têm assistido o meu vídeo, que têm compartilhado, que têm curtido, que têm comentado. A minha proposta com esses vídeos é compartilhar um pouco da minha perspectiva, um pouco do que eu tenho lido, um pouco do que eu tenho estudado e um pouco da minha visão de mundo. Se você acha interessante, se você comunga também com alguns pontos, nem precisa concordar com tudo, né? Enfim, ou mesmo que não concorde, mas se você acha interessante o debate, acha interessante levantarmos questões, levantarmos reflexões, compartilhe esse vídeo e nós vamos continuar debatendo outros temas. Se você também se sentir à vontade, pode enviar propostas de temas para a gente estar levantando em poucos minutos alguma discussão, né? Isso aqui não é um projeto de aula, é apenas algumas reflexões que a gente precisa fazer sobre alguns assuntos na nossa sociedade. Um beijo, muito obrigado e até a próxima.